Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 13ª semana da Sustentabilidade e Responsabilidade Social do Instituto Edux e do IBMEC. Eu me chamo Júlia Martins, sou supervisora de carreiras do IBMEC. O Carreiras é o setor responsável por preparar e orientar os nossos alunos e alunas para o mercado de trabalho. E para isso nós vamos hoje conversar sobre um tema muito importante, que é carreiras com propósito e o impacto socioambiental. Hoje a gente vai conversar com o professor Luiz Antônio Gauler. Ele é especialista em comunicação corporativa e reputação ESG, com mais de 20 anos de experiência na liderança de estratégias de comunicação, sustentabilidade e gestão de crises, e é professor do nosso MBA em ESG do IBMEC. Também vamos conversar com o Rafael Sommerfeld, autor, palestrante, criador da metodologia Líder 2030, é referência em ESG, comportamento, partner oficial da Solids e da Great Place to Work. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, é uma honra conversar com vocês. E para a gente iniciar, o que é ESG e por que isso virou uma pauta tão importante no mercado? Olá, Júlia, Rafael, os alunos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui, ter sido convidado para essa semana de carreiras. Muito boa iniciativa de vocês. Então, ESG começa, nada vem por acaso, né? Nada surge de repente. Eu sempre falo nas nossas aulas de que o pensamento que a gente tem, as cobranças que a gente tem hoje são consequências de atos passados, muitas vezes de décadas. Sim. ESG começa a surgir lá atrás, se a gente pensar em 84, num documento chamado Nosso Futuro Comum, da ONU, da Comissão Brundtland, onde a primeira vez se fala em desenvolvimento sustentável. Depois a gente dá um outro pulo, mais para frente, em 1997, com John Elkington, que é um pensador, um cientista, também da área de sustentabilidade inglês, que criou o triple bottom line, ou seja, o balanço social, ambiental e financeiro de forma integrada, de um olhar integrado. Pela primeira vez estava se falando sobre isso. Mais um pouquinho adiante, no ano 2000, o secretário-geral das Nações Unidas, chamado Kofi Annan, ele lança um projeto que é o ESG, mas dentro de um documento chamado Who Cares Wins, algo como quem se importa ganha, né? Quem cuida ganha, que é um convite para cerca de 50 das maiores instituições financeiras que financiam indústrias e investimentos ao redor do mundo, e ele cria um padrão de guia ambiental, social e de governança corporativa para que essas instituições financeiras tenham maior garantias de que o retorno dos seus investimentos não cause impactos negativos. Então, ESG começa lá nos anos 2000 com essa iniciativa do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan. Muito interessante. Bom, agora uma pergunta também para o Rafael. ESG é uma moda passageira ou veio para ficar? Júlia, primeiro agradecer muito, estar aqui falando aí com os alunos, desse grupo maravilhoso e poder, trazer um pouquinho da experiência que a gente tem vivido junto às empresas, junto a alunos, junto a consultores associados, enfim. A nossa experiência, mostra que a sociedade vem mudando bastante, Quer dizer, tudo o que se coloca, quando a gente fala de ODS, quando a gente fala dos IDGs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Interno, que é uma coisa que a gente está trabalhando muito, A autoria do livro é justamente sobre esse assunto, quer dizer, como é que a gente consegue atingir um mundo melhor através de uma mudança que é de dentro para fora. Então, depois de toda essa percepção de mudança global, de necessidade de melhoria, seja ambiental, social, há uma construção, uma visão concreta de que essa mudança acontece a partir de uma mudança do ser humano, Quer dizer, o ser humano precisa trazer conceitos melhores, ele precisa trazer práticas mais saudáveis e estabelecer de fato, com que essa sustentabilidade real aconteça. Na nossa experiência, o que eu tenho conseguido perceber que a preocupação das organizações cada vez mais é com esse bem-estar dos colaboradores,
da sociedade, do seu cliente, do seu público em geral. Todos os stakeholders, todos os influenciadores em torno da organização estão muito conectados com isso. Então, na prática, as empresas estão buscando essas práticas mais sustentáveis, seja através de uma elaboração de clima melhor, seja através de ferramentas de gestão de pessoas, para, de uma maneira geral, estabelecer essa evolução progressiva. Acho que nós somos da era do comando e controle, né? Quando dizia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje, em pleno 2025, a gente percebe que a similaridade, a naturalidade, a ocupação de postos de uma maneira coletiva, gregária, de aceitação, de variabilidade da sociedade, ela mudou muito, né? Aquela distinção que havia, até hierárquica, hoje isso não existe. Isso se busca um ambiente mais pleno, saudável e propício, né, a essa evolução que a ESG nos propõe, né? Com certeza, e hoje a gente percebe que é um tema que está sendo tratado aí com muita relevância, né? A gente vê diversas empresas falando sobre ESG com mais autoridade. E agora uma pergunta para vocês dois, que têm bastante experiência na área. A gente está aqui falando também sobre carreiras, então a gente tem um público muito bacana, que são os alunos, né, do IBMEC, da Edux. E o que é bacana para essa galera que está se formando, que está entrando no mercado de trabalho? Como que vocês acreditam que esses jovens profissionais estão sendo impactados com essa causa do ESG? Olha, quando a gente está no início de carreira, a gente tem uma tendência de acreditar que a gente pode mudar o mundo. E o jovem geralmente é impaciente, ele quer mudar o mundo agora. Então, como eu fiz na pergunta anterior, tudo tem uma semeadura. As ideias pelas quais nós estamos vivendo hoje, estamos trabalhando hoje, sendo cobrados hoje, foram semeadas, plantadas lá atrás, há décadas atrás. Então, como um primeiro conselho aí para os alunos, vamos pensar sempre em educação continuada, porque isso é um mundo que está se transformando a cada ano ou a cada semestre, não só pela revolução tecnológica que a gente está vivenciando, mas também por essa nova forma de olhar o planeta. E, pegando aqui carona no que o Rafael disse, essa transformação começa de dentro para fora, começa no ser humano. O autoconhecimento é fundamental para qualquer um de nós avançarmos na carreira. Primeiro, para a gente conseguir dialogar. A gente vive aí numa sociedade cheia de conflitos, né? De complexidades, de crises, e é fundamental que cada profissional, dentro e fora do trabalho, saiba fazer o diálogo. E o diálogo acontece pela comunicação face a face, que começa pela minha capacidade da conversa intrapessoal. Se eu não me conheço, se eu não sei quais são as minhas reações, as minhas emoções, eu posso botar tudo a perder nas relações humanas. E quando eu falo de ESG, eu sempre puxo a sardinha para o S, que é o social. Sim. Tanto o meio ambiente, soluções ambientais, quanto a governança corporativa dependem das pessoas. Dentro do S existe gente, gente como a gente como eu, como vocês, o Rafael, né? E nós somos movidos pelas paixões. Então, a gente tem que equilibrar um pouco essa paixão inicial, esse ímpeto da juventude, com uma coisa mais racional e com o conhecimento que a educação permanente, a educação continuada vai proporcionar. Muito bacana. Rafael, você com a sua experiência com empresas, né, como a Solids, a Great Place to Work, o que você tem percebido nas empresas em relação a essa percepção sobre o ESG? Como você acredita que essas empresas têm se comportado? Júlia, há uma valorização cada vez maior, né, com relação ao meio empresarial e o que é muito interessante, porque a gente percebe que houve uma onda, né, quando o ESG se expandiu, né, e muitas empresas avançaram nas práticas sem efetivamente uma sustentação, uma prática artificial. Essas empresas ou se reinventaram ou elas se reposicionaram para, de fato, seguir um caminho atrelado ao que a ESG propõe, né? E é interessante que ele falava sobre comunicação, né? Comunicar é tornar comum, né? E esse Sim. papel da comunicação, principalmente para o jovem, né? E aí eu vou me permitir aqui falar do meu mestrado, que eu fiz um mestrado com jovens estudantes
do ensino médio de uma escola pública no Rio de Janeiro, e justamente voltado ao autoconhecimento. Nós levamos o Profiler, que é uma ferramenta de mapeamento de perfil comportamental, que dá ao jovem um pouco mais de clareza sobre os seus pontos fortes e pontos a desenvolver. É mais ou menos uma analogia com o super-herói. O super-herói não tem lá as forças dele, mas não tem a criptonita, né, que é o pontinho de atenção ali. Sim. Então, a mesma coisa com o jovem. O jovem tem o seu ponto de força e o seu ponto a desenvolver. Então, quando você trabalha com ferramentas de autoconhecimento que provém ao jovem uma estrutura mais ampla de entender aquilo que é mais tendência natural de comportamento dele, o que é mais dificultoso, que ele precisa trabalhar um pouco mais para desenvolver, isso ajuda inclusive na definição de carreira, né? E por isso que eu fiz esse trabalho no ensino médio, porque é no momento que o jovem está escolhendo a sua faculdade, no momento que ele está decidindo qual é a trilha de carreira que ele vai estabelecer. Então, isso é muito importante. E o gancho disso tudo com as empresas é que as empresas tem cada vez mais essa consciência. Nós temos clientes, por exemplo, que têm laboratórios com jovens aprendizes. E essa mentoria, ela é dupla. Você tem o jovem aprendiz aprendendo com o sênior, mas você tem o sênior escutando o que o jovem aprendiz tem para dizer, porque essa troca é rica, né? O jovem sempre tem um ponto ali para acrescentar e para trazer um insight diferente, uma coisa, né, disruptiva, enfim. Então, eu acho que as empresas têm percebido o quanto a sustentabilidade, a operação, a atenção do S de ESG é relevante, porque em ambientes melhores, em climas mais bem estruturados, você consegue mais produtividade e melhor resultado. Então, é uma chave, é uma fórmula, é uma expressão, né, que parece um pouco cuidar de pessoas, cuidar do planeta, mas cuidar também de resultado das organizações. Isso interessa a todo mundo, né? Um bom clima, um bom direcionamento, um bom cuidado às pessoas e resultado. Então, acho que é uma fórmula, uma expressão muito positiva. Perfeito. Posso dar Claro, com certeza. O Rafael falou da criptonita, né? Sim. Se a gente pode fazer uma analogia com ESG, a criptonita da ESG, no meu entender, é a coerência. Coerência entre o discurso e a prática. Quando a gente lembra de que algumas organizações embarcaram nessa tendência de olhar as questões da sustentabilidade, ambientais, sociais, de governança e econômicas, evidentemente, sempre tudo muito integrado, muitas delas apenas fizeram para estar de acordo com essa tendência. Sim. E não era um compromisso de fato. Então, a coerência é fundamental na promessa que as empresas estão fazendo. E as promessas são feitas por pessoas, porque as organizações são feitas de profissionais, né? Os alunos que serão primeiro analistas, coordenadores, gerentes, depois diretores, eles estarão lá tomando as decisões. Então, a coerência parte de cada um de nós na nossa vida e se reflete dentro da organização na qual a gente faz parte. Então, a criptonita da ESG é a coerência entre prática e discurso. Não prometa aquilo que você não vai conseguir cumprir. Com certeza, professor. E assim, a percepção que eu tenho sobre esse tema é um tema muito importante. Navegando pelo LinkedIn, a gente vê muitas empresas postando sobre o assunto, profissionais de autoridade postando sobre o assunto, e eu entendo que isso impacta também, né, no nosso público de graduação, os nossos alunos que estão ali em sala de aula, consequentemente geram um interesse maior em conhecer um pouco mais. Dentro de sala de aula, qual percepção você tem em relação aos alunos, né? Se eles têm demonstrado mais interesse, como que está sendo esse contato aí dos alunos sobre esse assunto? Sobre o tema da ESG, da sustentabilidade, de salvar o planeta, que é um slogan que nos mexe assim, com a paixão, né? Até hoje, todo mundo quer salvar o planeta. Quem não quer salvar o planeta? Mas a pergunta é como vamos salvar o planeta? Quando a gente imagina uma COP30, em que são lá 180 delegações de diferentes países, e elas vão sentar numa mesa de negociação, cada uma vai ter um olhar sobre algum ponto mais relevante de acordo com a sua realidade. Então, o que a gente precisa é exatamente ter a capacidade de dialogar. E na sala de aula, através do IBMEC, a gente propõe exatamente essa capacidade de refletir e abrir espaço para diálogos inclusivos e opiniões contrárias também, porque o espaço acadêmico ele faz o pensamento crítico. Então, você tem que ter uma multiplicidade de ideias e de pontos de vista para a gente conseguir chegar num consenso, né, numa negociação favorável à grande maioria. E os alunos são assim, fantásticos. Eu me realizo
a cada nova turma, porque geralmente vem com muita participação, estão lá conectados direto. O que eu falo na sala de aula, imediatamente alguém vai lá e já confere. Estou aqui no Google, estou vendo. Ah, tá certo. Puxa, professor, como é que é isso? Então, está sendo uma dinâmica de aula muito diferente de quando eu comecei a lecionar há 15 anos atrás, 20 anos atrás. Então, realmente, cada vez mais os alunos percebendo a sua autorresponsabilidade, o seu desejo em conhecer esse tema para poder fazer realmente uma prática virtuosa dentro das organizações, espelhando o valor para fora, para o mercado. Muito bacana, né? É um assunto sempre muito interessante. Eu percebo que o público jovem, né, principalmente a geração Z, tem se interessado cada vez mais. Bom, a gente está conversando sobre carreira, sobre ESG, e a pergunta que não pode faltar: muita gente ainda não conhece, de fato, o que é um profissional da área de ESG, né? As pessoas ainda associam muito somente ao S, né? Somente a parte ali da sustentabilidade, ou então associam que são pessoas que trabalham em grandes corporações. Mas, de fato, o que um profissional de ESG faz? Como é o dia a dia dessa pessoa? Bom, vai muito de acompanhar as iniciativas estabelecidas como objetivos, né? Você fala de ESG, então você tem que ter um ponto de partida. Primeiro, entender claramente onde a organização está. E isso é feito um diagnóstico através de várias ferramentas, várias técnicas. Então, entendendo aonde a instituição se encontra, entendendo onde ela quer chegar. Então, quais são as frentes de ESG que eu quero trabalhar? É em sustentabilidade, é no social, é na governança? Quais são as ferramentas, quais são as práticas que eu já aplico, quais que eu não aplico? Quais são as métricas? Como eu posso acompanhar, como eu posso medir a minha evolução organizacional com relação à aderência para esse dia. Então, esse profissional, normalmente, ele é um profissional multifacetado, ele tem a característica de navegar bem entre as áreas, de ser uma pessoa, né, de fluidez na comunicação e relacionamento com as demais áreas, porque ele vai ser um influenciador das ações. Na verdade, ele principalmente vai ali influenciar, porque não é o profissional, às vezes tem uma equipe, mas dependendo muito da situação, às vezes são poucas pessoas, né, nessa frente. As empresas que têm equipes de ESG não são equipes grandes, mas o grande papel do profissional da área é influenciar as outras lideranças, né, e também os outros colaboradores, né, servir como modelo, como exemplo, inspiração, através da geração de conteúdos adequados e do acompanhamento e aplicação de ferramentas também. Eu digo que esse profissional, ele tem que ter uma visão do todo da organização. Então, ele é um profissional multifacetado, como falou o Rafael, mas é como se ele fosse um piloto de helicóptero que sobe e olha a organização como um todo e olha as redes de relacionamentos nas quais a organização está inserida, com os múltiplos stakeholders, né? Sim. Stakeholders que são os públicos de interesse que ali interagem com a organização. Então, esse profissional, ele tem esse olhar mais amplo, e ele é como se fosse um copiloto, um piloto ali de GPS em que ele pode, dependendo do nível da hierarquia e, claro, dependendo da maturidade na organização na qual ele está inserido, porque isso é muito importante, ele vai ser o conselheiro da alta gestão, da alta liderança, até do conselho de administração, porque ele tem todas as informações, ele tem essa visão toda do conjunto e ele é realmente um influenciador. Agora, estou me lembrando aqui de uma empresa grande que começou há alguns anos, né, o movimento pelo meio ambiente. E aí contrataram uma gerência de meio ambiente lá com uma certa equipe, e aí aconteceu um vazamento de um determinado produto numa área da organização, da fábrica, e aí imediatamente o gerente daquela área ligou para o gerente de meio ambiente e falou: olha, está vazando óleo aqui, vem resolver. E não é essa a proposta. Sim. A proposta é que o ESG se torne o modus operandi, se torne o jeito de fazer, de pensar, de agir e de trabalhar de toda a organização. Mas esse profissional hoje que está em formação, que está chegando no mercado, ele tem exatamente esse papel de influenciar a organização para pensar em um modelo sustentável, desde o nascimento até o final da missão da empresa, do propósito da empresa. Tá? É interessante, só complementando, assim, quando a gente fala de ESG, ODS, IDGs, enfim, todos esses objetivos, né, que trilham, né, para um desenvolvimento geral, né,
eles no final caminham juntos e a minha sensação é que a gente deve sempre trabalhar muito em valores, né? Sim. Porque a gente fala do comportamento humano que está numa esfera, numa dimensão mais próxima do nosso dia a dia, do que fazemos. Mas quando você inspira valores, você influencia muito mais comportamento, massivamente, né? Então é aquela coisa de você influenciar o teu público, né? Seja na organização, seja na família, seja, enfim, né, no trabalho, em qualquer ambiente, através de valores, né? Então, essa busca do mundo melhor, ela não é uma ação específica aqui agora, mas ela é um princípio. Então, quando você começa a insuflar esses valores, naturalmente, quem está ao teu redor começa a absorver aquilo. E isso é mais forte do que simplesmente propor novos comportamentos. Então, é muito complexo, é muito largo, né? O conjunto grande de comportamentos. Mas se você trabalhar fortemente nesses valores, e eu acho que ESG, ODS, IDG, tudo isso fala muito sobre isso, né? Que é a história de você transformar o ser humano de dentro para fora. Então, inspirar de fato nas práticas o mundo que queremos, eu acho que vai por aí. Com certeza, né? Foi bacana até para o pessoal que está ouvindo saber o que uma empresa espera de um jovem profissional que hoje quer trilhar esse caminho com o ESG. E conversando um pouco mais sobre esse segmento e o contato com outras áreas, como a gente pode definir a maneira que diferentes áreas podem se conectar com o ESG, né? Então, a gente tem direito, engenharia, RH, como esses outros setores conseguem se conectar na prática com o ESG? Excelente a tua pergunta, Júlia. É fundamental isso. Cada segmento de atuação tem um ponto focal, digamos Sim. assim, um ponto forte a ser trabalhado. Não adianta, eu estou me lembrando de um outro cliente que eu já fiz uma consultoria, que também falava, agora eu quero dar uma mudada aqui cultural, mostrar que a gente está totalmente up-to-date, a gente está seguindo as novas tendências, né? E a primeira coisa que ele fez, o escritório, a sala de estar, chegada da recepção, ficou toda com a cara do Google. Né? Aqueles móveis coloridos, botou uma sinuca. E não, agora a gente é cultura aberta, né? Diálogo total. Mas isso era simplesmente uma fachada. Estava-se ali divulgando um valor, né? Transparência, que é um valor importante, cobrado hoje cada vez mais pela sociedade, mas de fato era simplesmente uma tintura. Não estava no DNA daquela organização. Então, novamente, a coerência é fundamental em todos os atos, né? Porque as atitudes falam mais alto que 1000 palavras. Então, a gente tem que estar sempre entendendo que cada segmento vai ter um foco de atuação. Então, se você é um escritório de advocacia, de repente você quer trabalhar questão fundamental de direitos humanos. É o que me faz diretamente, já me lembra, porque é a lei, a base legal. Como estão os direitos humanos, né? As liberdades, as garantias individuais, a segurança jurídica, é por ali que teria que caminhar. Um advogado vai caminhar também nessa área. Direito ambiental, questão da legislação. Um engenheiro, né? Outra pegada, porque ele vai fazer as obras. Como é que eu penso uma obra, né, se for uma engenharia civil, desde o início que reduz impactos negativos e produz impactos positivos? Porque isso é outro detalhe também. Quando a gente fala em impacto, não é só negativo. Os impactos podem ser positivos. Sim. E todas as atividades humanas causam algum tipo de impacto, né? Zero impacto é a gente não fazer nada. Vamos fechar tudo aqui, vamos para casa e a gente fica sem viver dentro dessa dinâmica relacional e dos negócios, né? Tudo vai causar um impacto. Então, nós vamos ter que ter escolhas a serem feitas que poderão causar novos impactos. Rafael estava falando de Niterói, que ele chegou, mas eu lembro agora do carros elétricos, né? Ótimo, carros elétricos, mas a gente continua engarrafados dentro dos nossos carros elétricos. Ou seja, os impactos continuam, tá? Enfim, é isso. Ainda sobre essa questão das áreas, né? Uma coisa que eu vejo muito legal, que é uma prática que a gente faz tanto com Solids, com GPTW, enfim, é a questão de multiplicadores. Sim. É uma prática bastante valorosa e é uma coisa de baixo investimento. Então, você preparar pessoas que estão nas áreas, que você percebe que são afins àquele assunto, né? Então, você é de um núcleo de ESG da sua empresa, mas você não tem braço suficiente para estar o tempo todo nas áreas. E você percebe aquelas pessoas que têm maior simpatia pelo tema, que têm ali valores já mais apresentados, já mais presentes no seu conceito, na sua visão, né? No seu mindset, a pessoa pensa com aquilo. Então, você habilita, você dá um selo para aquela, olha, você é nosso multiplicador de ESG na sua área, você também, e isso cria um poder de multiplicação maior.
perene, né? Você não está o tempo todo nas áreas todas. Então, você consegue multiplicar. Isso é muito legal, é uma prática que a gente sempre faz. A gente recomenda às empresas e quando elas aplicam, né, da maneira correta, a gente percebe que o impulso que aquela temática ganha é importante. O importante também, só complementando o Rafael aqui, a gente pensar que o profissional de ESG, ele não pode ser visto como um burocrata que vai chegar cheio de regras, que vai exigir dados, vai dar mais trabalho para as áreas. Isso é uma questão que acontece muito dentro das organizações, porque um gerente operacional, um gerente comercial que tem que estar ali toda semana entregando resultado, batendo meta e comprovando isso diante da diretoria, ele não pode chegar e ser cobrado ali por indicadores que ele fala, eu não faço a mínima ideia como é que isso se desdobra dentro da minha função. Então, esse é um dos dilemas do profissional de ESG, não ser olhado como um burocrata que vem com uma lista de cobranças a mais para aquelas diretorias todas nas quais ele vai circular e influenciar. Com certeza, né? E entrando, né, pegando o gancho aí da resposta de vocês, a gente fala muito sobre o desenvolvimento de soft skills. Rafael, qual a sua percepção, né? O que você acredita, assim, de qual seria a importância do desenvolvimento dessas habilidades comportamentais para quem quer atuar no campo de ESG? É importante lembrar que quando a gente fala de soft skills, né, que são as características de habilidade de comunicação, relacionamento e etc., né? Elas representam 70%, 80% das demissões no mercado de trabalho. E isso é importante destacar a aderência das pessoas a uma determinada posição, né? E o desenvolvimento que ela possa promover. Então, de novo, o aspecto do autoconhecimento, ele vem como relevante nessa hora para que, entendendo claramente quem sou, aonde estou, qual é meu ponto de desenvolvimento e o que seria interessante que eu viesse a desenvolver, a soft skill ela se torna um aliado, né? Não é uma coisa que... Então, só para, né, ilustrar, o hard skill é aquela formação mais técnica, né? E o soft skill é aquela formação com relação às emoções, aos sentimentos, ao relacionamento, à comunicação, habilidades interpessoais. E isso, às vezes, nós não nascemos aprendendo. Ao longo da nossa trajetória, como seres humanos, né? Não é nem como profissional, a gente vai desenvolvendo isso. E alguns desenvolvem isso mais rapidamente ou mais lentamente. Então, entender isso, inclusive na lateralidade, eu tenho um coleguinha ali que é um pouco mais ansioso, um pouco mais isso ou aquilo. Como é que eu posso contribuir para ele? Como é que eu posso contribuir para o outro? Eu sou mais calado, o outro é mais falante. Como é que a gente pode somar essas duas coisas que são diferentes e complementares, né? Então, a gente fala muito de diferença, mas eu vejo muito também com essa questão da complementariedade. Então, soft skill, para mim, é um conjunto de habilidades, de relacionamento cada vez mais importante para esse desejado mundo melhor, para a gente atingir, né, esses objetivos que são muito mais amplos do que a individualidade de um ser humano, mas que fazem parte de um estudo, né, de se debruçar ali, de aceitar se conhecer, que eu acho que esse é o ponto principal para essa elaboração, né? Como é que eu trilho, saindo daqui do ponto do estado atual para o estado desejado, onde eu quero chegar, o que eu quero desenvolver com um pouco mais de clareza. Nós somos contratados por aquilo que a gente sabe tecnicamente, pelas nossas competências técnicas, mas nós somos demitidos pela gap, pela falta de conhecimento em lidar com as pessoas, nos relacionamentos. Então, uma questão do ESG é a gente humanizar as relações humanas. E para isso, realmente, como o Rafael colocou muito bem, é preciso autoconhecimento. O que eu faço com os meus preconceitos? Porque eu vou trabalhar 8, 10 horas por dia dentro de uma organização, eu vou estar convivendo com pessoas que, às vezes, eu não gosto. E elas também não gostam de mim. Então, como é que eu lido com isso? Em casa, na família, que a gente tem o acolhimento, né? Em geral, a gente tem um local de afeto. Mas dentro da organização, que tem um negócio a ser feito, uma meta a ser cumprida, a gente vai ter de conviver com pessoas difíceis e realizar conversas muitas vezes difíceis. Como é que eu me conheço dentro do meu emocional para lidar com isso? Como é que eu conheço os meus preconceitos diante de um outro que é totalmente diferente de mim? Esse é o grande diferencial de ESG atualmente. Sempre houve uma dificuldade de relacionamento dentro das organizações, desde a Revolução Industrial. Você está
numa fábrica, você tinha dificuldade de relacionamento. Mas hoje você tem ali várias gerações convivendo, muitas horas de trabalho ali dentro, no digital, por exemplo, né, nas reuniões online. Sim. E como é que você lida com isso? Como é que você dialoga de uma forma realmente aberta e humanizada? É um desafio. Deixa eu pegar o gancho, ele falou de Claro. geração, e uma coisa muito curiosa e muito interessante, eu estive num evento há poucos dias que falava justamente sobre os desafios intergeracionais, né? E hoje a gente tem um desafio, a gente nunca teve tanto profissional 40 mais, 50 mais, 60 mais no mercado. Né? A longevidade está promovendo com que pessoas mais sênior, né, com mais idade, exatamente, ainda estejam no mercado de trabalho e compartilhando com quem está chegando. E aí um parêntese nessa conversa é o seguinte, essa questão do jovem, não porque o jovem isso, o jovem aquilo, isso sempre existiu. Né? Na nossa juventude nós éramos os jovens e tal. Então assim, o jovem sempre traz um quê de provocação, um quê de inovação, um quê de mudança, um quê de rebeldia, de contestação. E isso sempre aconteceu. Se a gente for olhar na história, né, da humanidade, o jovem sempre trouxe essa coisa que é um pouco mais disruptiva e tal. E lógico, aquele mais velho, ele olha aquilo tudo ali de um outro viés. Então, esse entendimento também que é muito importante. Quando você soma isso, aproveitando a experiência de mais idade e da rebeldia do mais jovem, e coloca isso dentro de uma mesma, né, discussão, acho que aí enriquece também bastante o cenário. A gente conseguir olhar o outro enquanto uma promessa e não como uma ameaça. Isso dentro da organização acontece e é o nosso desafio pessoal, individual. E isso vai para a vida inteira, porque o emocional da gente está jovem, adulto ou mais idoso, você está lidando o tempo todo com o emocional e o emocional acontece na relação, no afeto. Como eu te afeto, né, como eu estou sendo afetado aqui nesse ambiente e como eu vou afetar vocês com a minha palavra, com a minha presença. Tudo isso está dentro da organização. E isso é ESG, porque o S da pessoa é o que vai realmente capitanear todos esses movimentos bem intencionados que a gente está defendendo aqui. Muito interessante, pessoal. Bom, e sempre, né, reforçando, diante de tudo aqui, o que o Rafael e o professor Antônio trouxe para a gente, o IST vai muito além de um cargo, é uma mentalidade. E pensando um pouco mais nesse assunto, falando de carreiras com propósito, se hoje eu sou um estudante, estou no início da graduação, quais passos eu poderia seguir para ser inserida, né, nessa área do IST? Eu precisaria trabalhar numa ONG? Que conselhos vocês dariam assim, para uma pessoa que está iniciando a graduação e tem muito interesse em atuar nessa área? Eu acho assim, o jovem sempre é maravilhoso, né? Trocar com o jovem, falar. Eu era jovem, eu adorava falar com pessoas já bem mais velhas. E agora eu gosto muito dessa troca porque eu acho que sempre é muito rica. Bom, indistintamente... Luiz, você falou da questão emocional, eu vou dar um passinho para trás e vou pegar esse gancho. E quando a gente fala de emoção, é importante lembrar que a minha emoção é uma emoção, a sua é outra e a dele é outra, porque existem histórias diferentes. Eu tenho uma família, eu tenho uma estrutura de vida e cada um tem a sua família, o seu trabalho, a sua... E essa diferença de cada um, essa formação, essa infância ou essa história de cada um vai construir uma lente específica. Cada um de nós enxerga as coisas de uma maneira diferente. Então é muito importante, quando a gente começa a relacionar ou a distinguir ou escolher coisas, entender essas emoções, esses gatilhos. Quais foram as coisas que me marcaram e que me levam a um impulso ou a alguma determinada reação? Eu tenho que compreender que as minhas reações são diferentes da reação do outro. E eu reajo de uma maneira porque eu tenho uma história e o outro tem outra história. Isso melhora muito na questão dos relacionamentos. Agora, com relação a escolhas, em primeiro lugar, o que a gente fala para esse dia ou para qualquer outra atividade? O quanto eu me afinizo com aquele tema, o quanto aquele assunto me é importante. Então, acho que quanto mais valor ESG apresentar para o profissional, para o jovem, no caso, que está olhando para aquilo e se atraindo, tanto mais facilmente ele vai desenvolver as habilidades técnicas para aquele assunto especificamente. E aí, seja ESG ou seja o que for, né? A gente, é importante essa, por que não dizer até paixão pelo tema, né? A pessoa se envolver, conhecer o assunto. Eu acho que é muito importante isso, né? Muitos jovens, a gente tem a oportunidade de falar com muitos jovens e a minha provocação sempre é
conheça, busque mais informação, né? Instituições maravilhosas como a gente tem aqui, que trazem explicações sobre como qual é a experiência, qual é a trilha do profissional. Procure profissionais, né, que atuam naquele segmento e entendam como é o dia a dia dele, né? Tentem perceber exatamente o que vai ser o seu futuro, se é essa carreira que você deseja de fato. Então, acho que a escolha de carreira é um momento extremamente importante. A gente trabalhou muito isso, né? Eu tive a oportunidade no mestrado, inclusive, mas é uma coisa que pede muito uma visão, conhecimento e o quanto aquilo me conecta, o quanto aquilo realmente é uma coisa que eu gosto e que eu tenho facilidade de absorver aquele assunto. Maravilha. E se eu pudesse dar alguns conselhos, seriam, primeiro, o aluno vivenciar aquilo que ele está escolhendo. Se você tem um valor, você tem que vivenciar. Não é simplesmente aquilo está realmente falando com o meu íntimo, está falando comigo de fato e eu estou praticando. Eu estava conversando com um profissional aqui da Estácio aqui fora antes de entrar a gravação e a gente estava falando, pois é, mas a companhia, uma companhia que é um sujeito indeterminado, a empresa está fazendo reciclagem. Aí eu falei, bom, isso começa pelo indivíduo. Se ele acredita em reciclagem, lá no final do churrasquinho, no final de semana, com os amigos, ele está separando todas as garrafas PET, está separando o rótulo, que é um tipo de plástico, para a tampa de plástico, que é outro tipo, está lavando as latinhas, está preparando toda aquela reciclagem pós-churrasco, ou ele largou tudo e deixou lá para o porteiro na segunda-feira resolver a parada e jogar tudo no lixo comum como se fosse uma coisa só. Então, vivenciar os valores pelos quais nós estamos trabalhando, estamos defendendo. Isso é fundamental. E nunca parar de estudar. Esse é um tempo em que o conhecimento está dobrando a cada período e vocês, como alunos, vão ter de ter essa educação continuada. Lembrando, educação continuada é você ter, e na sala de aula do IBMEC a gente faz muito isso, diferentes autores com diferentes pontos de vista para a gente conseguir balancear e falar, bom, agora eu escutei um, escutei outro e eu vou ter a minha opinião de uma forma mais redonda, né? Mais integrada para emitir a minha opinião, né? Então é importante a gente ter cabeça aberta para escutar vários autores. Muito bom. Com certeza, né? Professor, você citou a questão da educação. E entrando um pouco mais a fundo nesse tema, que trilhas, né, de aprendizagem você poderia indicar, né, aconselhar os alunos que têm interesse em seguir essa área? Hoje, por exemplo, nós temos o MBA em ST, pelo IBMEC. Teria outras trilhas que você acredita que seria bacana o aluno ter no radar para começar a ter um contato acadêmico, né, academicamente falando, com o segmento de ST? Então, ele pode ser dentro da sala de aula de uma pós-graduação de MBA ou de MBA do ESG, eu tenho engenheiro da área de petróleo, eu tenho gerente financeiro de banco, eu tenho um aluno que acabou de se formar em psicologia. Todo mundo cabe dentro desse olhar do ESG, porque quando a gente pensa em equilíbrio ambiental, social, de governança e econômico, a gente olha um olhar mais integrado. Então, todas as profissões são bem-vindas. E aí você pode canalizar dentro de pós-graduações específicas ou cursos livres, que são mais rápidos também, um olhar mais interessado sobre uma questão de biologia, por exemplo, né, de análise ambiental. Então, tudo isso está aberto. O importante é não parar de estudar. Isso é o mais vital. Em vez de eu ir lá, final de semana, eu vou gastar um dinheiro, vou poupar um dinheiro para uma super férias que eu vou... Não, investe em educação, que isso ninguém tira, é para a vida toda, né? Então, isso é muito importante. Muito interessante, né? Então, eu entendo que esse conselho de ouro que vocês estão trazendo para os nossos alunos e alunas é que desde do momento da graduação é não parar de estudar, buscar sempre se especializar nesses assuntos, né? Não só dentro de sala de aula, mas fora, né? Para ter esse contato com empresas, com a prática. Isso é muito importante. Rafael, você, dentro da tua vivência ali como analista de perfil comportamental, o que você consegue agregar hoje para a gente sobre o papel do autoconhecimento, né, a importância de ter um autoconhecimento no momento de escolher uma carreira com propósito, pensando no segmento de ESG? Bom,
a gente já comentou aqui, mas assim, o autoconhecimento é a ferramenta, a alavanca, né, fundamental para essa escolha, né? Então, a atribuição de entendimento claro de quem sou e onde estou, né? Porque a gente nunca está pronto, né? A história do estudo permanente vem justamente disso, da gente estar buscando esse aprimoramento, esse crescimento, mas assim, hoje, né, no meu momento atual, né, o que eu sinto, como eu me vejo e quais são as minhas tendências, né? Então, uma carreira, eu sempre falo muito isso nessa discussão de carreira e tenho a oportunidade de falar com outros jovens, ela é uma coisa que vai ser permanente, lógico que você pode depois mudar a carreira, mas assim, é uma escolha importante. Então, essa escolha importante, é necessário que haja aí um caminho, um esforço para observar atentamente, né, o que aquilo tem a ver com você. E aí, quando fala de perfil comportamental, a gente tem que entender, olhando para o lado, e principalmente o diferente, né? O que o diferente faz? E como ele faz? E por que faz? E por que eu não faço? Mas eu quero fazer ou eu não quero? Então, assim, não se invadir, em primeiro lugar, entender, por exemplo, quer ver uma coisa da comunicação, né? A gente fala, nós estamos num país muito comunicativo, né? O brasileiro é conhecido internacionalmente como de alta comunicação. E, às vezes, a pessoa mais introvertida, às vezes eu vejo jovens um pouco mais introvertidos, são cobrados até pelos pais, e aí, poxa, tal... E tudo bem, né? É mais introvertido, outro é mais... A comunicação é importante, sim, mas há de se estabelecer um crescimento na comunicação adequado, porque aquele que é menos comunicativo, ele tem um outro atributo, que é a capacidade de análise, por exemplo, que é poderoso. Então, esse é o ponto-chave do negócio, de você olhar quais são minhas forças, e as forças estão aqui, os meus pontos que eu quero desenvolver, que podem me ajudar. Então, olhando tudo isso, quer dizer... adequar, compreender o que esse SD traz para esse profissional, o quanto essas forças conectam com isso que ele vai exercer e ser feliz. Eu acho que é um pouco, né, do que a gente vem falando aí. Esse olhar de multiplicidade, né? As equipes dentro das organizações têm esse grande lado, né? Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma qualificação, cada um pode contribuir dentro de um projeto. Na verdade, administrar esses egos todos é que é o desafio de uma gerência, né? E do dia a dia do profissional. Mas é importante olhar a educação dessa forma continuada, saber também ter a iniciativa e descobrir o potencial de cada um, porque eu acredito, principalmente como professor, que a educação ela tem que ser uma alavanca para que cada pessoa descubra o seu potencial. Às vezes está numa carreira errada, faz a migração para outra e deslancha completamente. Às vezes aquele aluno tem um perfil de empreendedor, que ele vai criar negócios, ele vai, criar riqueza, produzir riqueza para a sociedade e tudo bem, é o potencial humano, e que é isso que a gente tem que buscar sempre como influenciador, como líder, né? Os líderes empresariais e a educação. A educação tem que puxar esse potencial para que cada ser humano atinja cada ser humano, as pessoas comuns consigam fazer coisas extraordinárias a partir do seu potencial humano. Muito interessante. E falando um pouquinho, né, dessa conexão entre o segmento de ST e o mercado de trabalho, pensando em processos seletivos, afinal, o Carreiras hoje está aqui segurando a mão dos nossos alunos, né, apoiando com todos esses desafios para se preparar para processos seletivos. Se eu puder agregar aí com uma dica de ouro para vocês que estão buscando atuar nessa área ou já estão dentro da graduação, busquem estudar sobre a área, ler livros, artigos, ver notícias novas, e é sempre bacana, é muito importante fazer conexão com pessoas da área do IST. O LinkedIn hoje é uma ferramenta muito poderosa para networking, então busquem aprender com essas pessoas, porque quando vocês forem participar de um processo seletivo e tiver uma pauta sobre esse tema, que é muito importante, hoje, né, os nossos alunos e alunas tendo ali todas as ferramentas necessárias para ter esse contato e estar dentro desse espaço, é interessante se manter atualizado, porque isso vai deixar você à frente dentro de um processo seletivo e antenado com o que está acontecendo no mundo. A gente conversou bastante sobre esse tema, né, a relevância desse tema, e também falamos sobre a questão, né, de ser tratado, infelizmente, algumas vezes, de forma não tão verdadeira por algumas instituições, por algumas empresas. Então, hoje, o que você acredita que seria o maior desafio de uma empresa que quer ter um propósito de ST verdadeiramente, né, dentro ali do mercado,
e como que isso pode impactar negativamente perante não só as pessoas que consomem daquela empresa, mas também o público externo. Muito boa pergunta, Júlia. O que acontece é que muitos gestores, por desconhecimento, não vou falar de má fé, né? Tira má fé. Muitos líderes, e eu já conheci alguns diretores, enfim, tomam decisões que são as possíveis naquele momento. E aí a decisão se mostra, algum tempo depois, uma decisão errada, uma decisão catastrófica até, dependendo da crise. Mas não é que ele seja uma má pessoa, ele foi o que foi possível de fazer ali o consenso e avançar dentro de uma decisão de ESG, de sustentabilidade ou financeira, que causou um impacto negativo. Então isso é muito importante. Não é fácil quando você sobe na hierarquia, e aí olhando o futuro de uma carreira, né? Eu entrei como estagiário, fui para analista, coordenador, gerente, diretor, agora sou o presidente da empresa. Quanto mais alto numa hierarquia, mais solitário a pessoa fica, porque a responsabilidade vai dobrando a cada nova etapa dentro da hierarquia. Então nós falamos da criptonita, eu me lembro do princípio do Peter Parker, do Homem-Aranha. Quanto maior poder você tem, maior a sua responsabilidade. Então isso acontece o tempo todo. Então, dentro do nosso nível de decisão, a gente pode cometer erros. E aí é importante a humildade para buscar ajuda e falar muitas vezes, olha, eu errei, eu não sei. Como a gente vive aí num processos seletivos muito difíceis, muito competitivos, todo mundo tem que dizer, nossa, eu sou o máximo, eu já sei, eu estou com 500 cursos, mas às vezes a gente erra. Eu, como professor, erro. Eu erro dentro da minha vida o tempo todo. E aí a gente tem que ter a humildade para dar um passo atrás e falar, me ajuda, você que sabe mais? Como é que eu falhei? Por que eu falhei? Né? Fazer aquela autorreflexão para ver como é que eu mudo agora e faço melhor daqui para frente. Esse é um aprendizado contínuo da nossa vida. Processo seletivo é um negócio que a gente está muito conectado, né? Porque a gente tem a Solids aí com sistemas de recrutamento e tal. Até a Solids é muito bem vista pelo candidato. Tem sistemas que, né, são um pouquinho mais chatos. A Solids ela tem uma simpatia no mercado pelos candidatos. Mas esse processo seletivo, ele não deve ser um bicho-papão. Acho que o ponto importante, o processo seletivo tem que ser algo que eu preciso passar para me qualificar para um determinado posto. E veja, se eu não fui qualificado, se eu não passei, tudo bem, aquela cadeira não era a melhor cadeira para mim. Essa tem que ser a visão do jovem estudante, do candidato. E eu falo muito isso, e eu digo, olha, você tem que entender claramente o que aquela posição está pedindo e não tentar burlar. Pelo contrário, você se prepare, né, tecnicamente, em termos de competência e habilidade, se prepare e se aplique para aquelas vagas que forem as vagas ideais para você. Né? Então, vagas que realmente estejam ali conectadas com os seus valores e que você vai sentir bem, porque se sentindo bem, você vai ser produtivo, você vai estar mais feliz. Então, eu acho que existe muito de um posicionamento que a gente faz aquela coisa assim, né, de preocupação com uma vaga. Olha, eu vou passar por um processo seletivo. Sim. O processo seletivo é uma comparação. Eu tenho um match, isso bate comigo, aquele cargo é afim àquele candidato. Então, acho que essa é a visão que a gente tem que ter e ir tranquilo, né? Se preparar, logicamente, né? A gente está disputando ali uma posição, mas é tranquilidade, é olhar claramente ali o que se quer, o que está preparado e se aplicar para aquilo, né, na melhor forma, na forma mais transparente, mais verdadeira possível. E uma das questões muito importantes hoje, que também está alinhada com o tema da sustentabilidade, é a resiliência, né? A capacidade de a gente ter uma derrota aqui, mas avançar no momento seguinte. Isso é fundamental, porque ser resiliente é saber aprender com os erros e partir para frente, continuar nessa caminhada naquilo que você acredita. Com certeza, né? A gente conversou sobre esse tema e é incrível como ele se casa com diversos assuntos diferentes. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente ao Rafael e ao professor Luiz Antônio por terem compartilhado com a gente as considerações de vocês sobre esse assunto tão importante que é o ESG dentro do mercado, com o objetivo de quem quer construir uma carreira com propósito.
E reforçando, o Carreiras hoje é o time responsável por fazer esse apoio com os nossos alunos e alunas. E para isso, a gente não pode deixar de reforçar e convidá-los a participar da 13ª Semana de Sustentabilidade, que está acontecendo essa semana nas unidades das suas instituições, entre os dias 22 e 26 de setembro. Então, procurem as suas unidades para buscar mais informações e se interem dos assuntos. Hoje foi uma aula incrível, né, que a gente recebeu aqui, e com certeza vocês que estão ouvindo vão sair daqui com muito conteúdo bacana para se preparar para processos seletivos, para o mercado de trabalho e para ser um profissional com uma carreira de propósito. Obrigada, pessoal. Obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço os alunos, Rafael, Júlia. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado novamente pelo convite, obrigado aí pela participação de vocês. Luiz, muito bom aqui dividir essa mesa. Que bom. Muito obrigado mesmo, muito feliz de ter participado. Obrigada. Finalizamos o nosso videocast. Eu quero agradecer a presença de vocês e até a próxima.